Pessoal, cada vez o cerco vem se fechando mais na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Aquilo que eles buscavam encontrar financiadores, quem havia bancado tudo aquilo que eles queriam sempre jogar nas costas do Bolsonaro ou ao bolsonarismo por completo, começa a cair por terra depois da fala do Múcio, que é o atual ministro da Defesa do Lula, que falou que não tinha uma mente por trás, não tinha um organizador da CPMI. Então, confrontou diretamente o Lula com as falas dele, o seu próprio ministro. Só que não só isso. Vocês vão analisar que teve repercussão onde outrora não tinha. R7, Correio Brasiliense, Estadão, todos repercutiram as falas de ontem do Coronel Naime. E aí é onde a coisa complica um pouco mais. Não teve como falar negativamente a ele. Ainda teve um outro militante, jornal militante, que foi falar de falas dele com a esposa, típico da mídia militante. Mas aquilo que interessava chegar à nação brasileira começou a aparecer. E é sobre isso que eu vou falar com você nesse editorial aqui. Então, peço a você, se não é inscrito, se inscreva. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, sou jurista, sou filósofo político, e a gente quer usar esses conhecimentos jurídicos para analisar esse caso todo. Afinal, a população brasileira tem direito de saber a verdade, e a CPMI está lá para isso, para investigar. Então esse papel que a gente vai fazendo aqui é um papel de ordem pública. Vamos interpretar e entender o que está acontecendo, tá certo? Então é por isso que eu te peço para compartilhar. Vamos começar? Vem comigo! Pessoal, primeira matéria que eu trago para vocês e que reverberou muito é do R7 Brasília, tá? Da Record. Na CPMI, o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que é o Naime, diz que ligou para o Capelli em 8 de janeiro, mas não foi atendido. Vamos fazer a seguinte análise. Capelli era o interventor nomeado por Lula. O ex-comandante deixou claro que precisava de ordens a serem tomadas em relação aos manifestantes. Capelli era o chefe direto. Se Naime está preso porque se omitiu, o Capelli não se omitiu também ao não atender uma ligação de um subordinado direto que estava com 40 ônibus presos? Então, se houve uma omissão de um lado, por que em relação ao Capelli isso não pode se configurar como uma omissão? Isso é bem levantado aqui dentro dessa matéria. Ou seja, tem alguma história que precisa ser esclarecida. Outra informação que o Naime trouxe é que o responsável por deixar a guarda da Polícia Militar disponível, que os deixou, não os deixou de prontidão, mas os deixou em sobreaviso, ou seja, nós vamos te chamar, se chamar, vocês vão até o quartel-general, saiam das suas casas, às vezes alguns moravam até em outra cidade, podia levar 2 horas, 3 horas para chegar lá, vocês saiam da sua cidade, cheguem aqui, troquem de roupa e depois venham para Brasília. O Coronel Naime, com uma vasta experiência, falou que isso leva no mínimo 3 horas. Em 3 horas, todo o circo que precisava acontecer, aconteceu. Tanto é que tinha repórter tirando foto e deu tempo para pose lá dentro. E aí, é outro ponto. Quem determinou isso? Surgiu um novo nome, Klepter. E esse Klepter, que fez essa ordem, que deu a demora, que foi responsável pela demora, poderia estar preso junto com o Naime, não é isso? Não. Foi promovido. Por quem? Pelo Capelli, por esse mesmo que não atendeu o Naime. Você começa a entender como as coisas começam a se concatenar aqui, como as coisas começam a se encaixar. Teve omissão da Polícia Militar do Distrito Federal também. Mas se teve, quem mais estava junto para saber dessas omissões? Ele fala que o Capelli, que é do governo federal, estava junto com esse Klepter o tempo todo. Então, se um sabia, o outro sabia também. E se os dois que omitiram, porque só ele está preso, sendo que ele atuou. E isso foi amplamente demonstrado na CPMI. Outra matéria agora do Correio Brasiliense.
A ABIN avisou sobre a invasão 24 horas antes, diz Naime, a CPMI do 8 de janeiro. Segundo o ex-comandante da PMDF, a agência fez o alerta sobre a iminência da agressão à sede dos três poderes, por volta das 10 horas do dia 7, ou seja, um dia antes. Coronel diz ter estranhado que, diante do alarme, não foi acionado o dispositivo de defesa. E não era responsável o Naime. O que era responsável em acionar o dispositivo de defesa não foi preso. Foi promovido. O que está acontecendo? Essas são as respostas que o cidadão brasileiro busca. E aí a coisa ficou mais grave, ainda o cerco se fechou ainda mais. O André Fernandes fez uma postagem agora, de madrugadinha, e eu já peguei para vocês. A ABIN respondeu os nossos requerimentos de informações da CPMI de 8 de janeiro. Ou seja, o André Fernandes foi lá na ABIN, foi através da CPMI, fez o requerimento e foi respondido. Desde o dia 6 de janeiro, a ABIN estava avisando que naquele final de semana teriam aquelas manifestações e invasões. Não foi apenas um, mas vários avisos. Houve omissão do governo federal? Chegaremos lá. Esse se tornou agora o foco. Não é mais agora. O governo saiu da ofensiva e teve que voltar para a defensiva. Porque o governo, depois que ele achou que ia ter mais pessoas, mais gente lá dentro, ele pensou, vamos tomar conta da história toda. O que aconteceu? A base do governo veio, cada um tá tomando uma lavada. Gente, ontem, a fala do Fabiano Contarato e a invertida que o Naime deu nele ontem, o Fabiano Contarato fez algo vexatório, vergonhoso, ao dizer que o Naime, você tá preso porque você se omitiu. Ele falou, você não viu as provas. Você não viu que eu tava lá? Eu saí das férias. Então quer dizer que se ou se o Congresso erra, você é responsável também? Então, assim, foi cirúrgico o Naime contra o Fabiano Contarato. E aí o que está acontecendo? O pessoal da esquerda que está vindo para a CPMI, tá tudo passando vergonha. Ontem, a maioria que estava lá era da oposição, a esquerda correu. Tava a Jandira Fegali, tinha um outro que eu não sei o nome, o Rogério Correia, mas assim, apagados. Até quem não é da CPMI, como o Abílio Diniz, que é da oposição, foi lá para falar. Ou seja, a oposição está fazendo um papel gigantesco. A esquerda está correndo atrás de seus próprios interesses e está demonstrando cada detalhe. E só mais uma coisa. Isso aqui que o André Fernandes publicou agora foi o documento que foi responsável pela busca e apreensão na casa do Marcos Duval. Ou seja, o Marcos Duval já tinha postado isso aqui, por causa disso teve a busca e apreensão num senador da República, que em outros momentos seria considerado uma aberração, seria considerado teratológico. Mas não parou por aí, não. Estadão também está fazendo análise. Rosa Weber, que é a ministra do Supremo Tribunal Federal, barrou envio de provas do inquérito do STF sobre fake news para a CPMI. Então, a CPMI falou, olha, tem muitos documentos que a gente quer saber. O STF tem que compartilhar isso com a CPMI e, é lógico, a CPMI vai definir aqueles que ela vai dar visibilidade ou não. O STF se negou. Você começa a ter a noção da gravidade de tudo isso. Tá? Mas é porque vai soltar documentos que vão liberar prova. Não é bem assim. A CPMI é de inquérito, é um órgão de inquérito, ele precisa investigar. E como que ele vai investigar sem fundamentos e subterfúgios? E o pior de tudo, a Soraya Tronic, ela é da base do PT agora. Apoiou o Lula depois das eleições. Lembra que foi candidata a presidente, ela é senadora e apoiou o Lula. Ela deu um ponto de vista brilhante em defesa do Naime, em defesa do coronel que estava lá injustamente. Ela falou, coronel, você está preso há quanto tempo? Ele, 6 meses. Por quê? Ele falou, não sei por quê. Ela, mas como não sei por quê? Ele falou, olha, não foi feita ainda a denúncia contra ele. O Ministério Público, ele tem, dentro da lei de prazo de 5, se preso, e 15, se solto, o prazo para ofertar a denúncia.
Não fez em 6 meses. E a denúncia é onde tem um dispositivo que eu vou fazer a minha defesa. Ou seja, ali é onde eles vão narrar os crimes que eu cometi, capitular os crimes, e eu vou falar, eu não cometi por causa disso, para fazer a defesa. Até agora, o Naime não teve o direito de defesa. Vocês têm noção de que isso foi exposto ontem? Então, o maior tiro no pé do governo Lula foi ter chamado aqueles que não tinham voz. Deu voz para eles. E aí, eu não estou falando que sou eu que estou dizendo isso. A Soraya Tronic, que é base aliada do Lula, da Simone Tebet, que é ministra do Lula hoje, era vice, era apoiadora, era vinculada a ela. Vice não, é muito alinhada a ela, perdão, estou confundindo aqui. Na verdade, era a Mara Gabrilli. Mas assim, ela muito vinculada ao Lula, foi base do Lula, é aliada do Lula agora, falou, eu quero o Ministério Público aqui para prestar esclarecimento o porquê que essa denúncia não foi feita e o porquê você está preso injustamente. Vocês entenderam? A Soraya Tronic falou, aqui eu não estou ideologicamente, eu quero saber a verdade. E a coisa vem crescendo, e o assunto vem reverberando cada vez mais. E aí, nós temos que dividir todos esses casos que estão acontecendo lá, que hoje já tem oitiva também. Então, assim, tem falas, eu vou ser sincero com vocês, que em 5 editoriais não dá para cobrir tudo isso. Ontem a fala do Ramagem, da Damares, a fala ontem do Fabiano Contarato eu precisava colocar para vocês aqui. Eu vou tentar, para vocês verem as invertidas que foram feitas de cunho jurídico. Eu não estou aqui para lacração, não é o meu perfil, o meu canal é um canal sério, o meu canal não é um canal de lacração, não é um canal extremista, mas é um canal jurídico e vai fazer essas análises. Então as invertidas jurídicas que quebraram as narrativas feitas pelo PT chamou a atenção até da base do PT. E aí eles estão fugindo da CPMI para não passar vergonha. Porque a qualidade de quem está indo, como o Vasquez, ou como o Naime, estão arrebentando. Estão mostrando a verdade. E a gente tem que dividir as atenções com outras coisas assim que são estritamente polêmicas, como a inelegibilidade do Bolsonaro, que volta hoje o julgamento depois de uma semana parada. E o ministro Alexandre de Moraes blindou para que esse julgamento seja feito, para que ninguém peça vista, para que ninguém encerre esse julgamento. Ele quer que num prazo máximo de 30 a 90 dias isso seja encerrado, uma agilidade ímpar para deixar Bolsonaro inelegível. Eu já falei sobre isso aqui nos últimos editoriais, o ponto de vista do Ramagem, o ponto de vista do Coronel Zucco, que eu acho interessante, até do Arthur, do Mamãe Falei, que é do MBL, mas deu um ponto de vista aqui muito técnico e jurídico sobre a questão do Bolsonaro, eu acho interessante, mas é matéria de outros vídeos, e assim, a gente tem que disputar com isso, e eu vou trazer essas informações de como vai estar esse julgamento do Bolsonaro, juridicamente falando para vocês. E aí, nós partimos para outro ponto. O Jean, que é aquele que eles dizem que pediu o golpe lá nas conversas com o Cid, passa a ser ouvido hoje dentro da CPMI de 8 de janeiro. Hoje é a oitiva dele. Então tem que trazer ainda o que eu não consegui trazer do Jean, do Naime para vocês, e hoje eu tenho que estar de olho no que o Jean vai estar falando lá. Tá? Então tem muita coisa para a gente discutir com vocês. E aí tem outras coisas que vêm acontecendo, como por exemplo a fala do Lula no jornal Metrópolis, que caçou briga com o Elon Musk aqui, dizendo que a questão da desigualdade precisa indignar as pessoas, falando que quando o cara quer sair para fazer um foguete, ir para o espaço, passear, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida aqui das pessoas. E aí, o difícil é saber que tem gente que acredita nesse tipo de discursinho barato. Por quê? Mas por que você está falando que é um discursinho barato? Vamos pegar uma matéria antiga da Folha de São Paulo, tá aqui, ó. O patrimônio de Lula, desde quando ele entrou para a política, cresceu 120% desde 94, tá? E aí ele fala que ele está querendo reduzir a desigualdade. Quantos de vocês que me assistem aí conseguem fazer uma declaração de 8 milhões? E isso aqui, presta atenção, tá?
Cresceu 852% em comparação a 2006. É a declaração. Deixa eu explicar para vocês. Quando você faz a declaração do imposto de renda, por exemplo, eu tenho uma casa. E essa minha casa vale 1.800.000. A época da compra, ela foi comprada por 200, 400, 600, algo assim. Fica registrado lá por esse valor. É o que dá o regulamento do RIR 99, regulamento do imposto de renda que vigora desde 1999. Você mantém aquele valor. Porque a hora que você vai vender, você paga um imposto para o governo chamado ganho de capital. Então o patrimônio do Lula não é 8 milhões. Se você for comparar com você está aí, o patrimônio do Lula passa de 30, 40 fácil, se seguir essa lógica do RIR 99. Não estou confirmando, mas se seguir essa lógica. Aí você vem me falar que um cara desse está preocupado em desigualdade, aí é rir da minha cara. E aí, vem mais. Estadão, matéria do Estadão, estão fritando o Lira. Tudo que tem na vida do Lira agora vai ser exposto. Porque o Brasil é um país que combate a corrupção? Não, meu pequeno gafanhoto. Porque agora o Lira é inimigo do Lula. E vamos demonstrar as possíveis corrupções que possam vigorar sobre o lombo do Lira. Diretório do Partido Progressistas em Alagoas, ou seja, do partido, alugou um imóvel da madrasta do Arthur Lira com verba pública. É crime? Maybe, pode ser. Talvez sim, talvez não. Existe uma coisa no Brasil que se chama devido processo legal, e é através desse devido processo legal que vai ser caracterizado se há ou não há crime. Mas, há indícios? A Polícia Federal agiu? É coincidência? Aí eu já não posso falar nada, eu não acredito em coincidência na política. Acho muito difícil coincidência nesse mundo muito torpe que existe na política. E por fim, mas não menos importante, já que eu enrolei mesmo, deu 17 minutos e vamos até uns 20 aqui, galera tava comemorando que a gasolina tá ficando mais barata. Pois é, era o mercado internacional inteirinho reduzindo o preço do barril do petróleo. Só que ela vai ficar, no mínimo, 34 centavos mais cara a partir de sábado, porque vem mais imposto aí para vocês, tá? Então, vai ficar mais caro. E aí, quando você estiver pagando mais imposto, quando você, minha nobre patricinha da esquerda, que acha que tá tudo bonito, que gosta de comprar as brusinhas da Shein, for comprar um produto importado, porque lá o importado sai menos da metade do preço do Brasil, só de imposto, ingerência, burocracia, deixa tudo que a gente tem aqui mais caro. Aí você que é cidadão, quer ter um produto mais barato, vai comprar de fora. Presente para você, tá? O governo vai voltar a cobrar o imposto de importação sobre as brusinhas da Shein, da Shopee, e os estados foram autorizados, através de uma reunião do CONFAS agora, a aumentar 17%. Então, meu amigo, se eu tinha um dinheiro para comprar uma brusinha da Shein, e aí essa brusinha eu não posso comprar mais internacional, só aqui dentro, mas ela custa o dobro, quer dizer que nesse item eu reduzi em 50% o meu poder de compra. Começou bem, não começou? Aí, qual que é a culpa? Vamos jogar a culpa nos juros e no Banco Central. Afinal, o PT não tem culpa de nada. Nunca. Não é isso? Essa é a realidade do nosso Brasil. Pessoal, vou tentar me ater a todos os fatos que estão acontecendo, mas é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo e é complicado discutir tudo isso, tá? Então esse vídeo, por exemplo, ficou com 20 minutos, tem muita gente que eu sei que não gosta do vídeo longo. Mas, no próximo editorial, eu vou tentar trazer para vocês falas do Naime, e aí eu vou assistir a oitiva do Jean Lavande e vamos ver o que vai rolar, de forma imparcial. Se der besteira e a esquerda for bem, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tô aqui para expor fatos, realidade. E aí eu vou esposar aqui para vocês o que foi feito, o que não foi feito, tá bom? Então provavelmente já no editorial das 7 horas eu já venho com algo sobre a CPMI de hoje. Mas o de 4 horas ainda vou abordar a fala de ontem, porque foi muita coisa, tá bom?
Grande abraço, fica com Deus, obrigado. E chegou até aqui 20 minutos. Se você me aguentou 20 minutos, esse cara é chato falando contigo, talvez você gostou, tá? Ou talvez você só queria me analisar mesmo o tanto de besteira que eu posso estar falando. Coloca no comentário, fiquei até o final, gostei. Coloca qual ponto que você concorda, diverge, isso é importante para mim, tá? E se não é inscrito, se inscreve, se puder compartilha, ajuda a gente a alcançar mais pessoas, porque isso aqui a mídia não vai mostrar para você de jeito nenhum. Você pode ter certeza disso, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e tamo junto nessa batalha final. Nós estamos todos no mesmo barco, o barco se chama Brasil, e a gente quer que isso aqui vá para frente, independente de quem é o piloto. Mas se o piloto é ruim, a gente torce pela troca, afinal, quem paga o salário somos nós. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.